Nós fizemos a reunião com os pais e nós já começamos as avaliações. As atividades ainda não começaram, por conta que a PAI Manaus vai passar por uma reforma e a gente vai precisar mudar de local. A gente já está fazendo todas as tratativas para a gente mudar de local, né? Tem uma data prevista para começar as atividades dia 5 de janeiro. A PAI Manaus vai ter um recesso do dia 22 de dezembro até o dia 3 de janeiro. E aí a gente está fazendo a parte administrativa. Nós temos 120 alunos inscritos, nós temos 75 alunos avaliados. Essa avaliação, ela só foi feita a primeira avaliação que o Roberto passou, né, que é uma avaliação simples, é medidas, IMC, foi feita uma anamnese, né, separamos as turmas, mas a gente ainda não fez essa avaliação psicológica com os nossos alunos, tá bom? A gente vai fazer ela junto com a outra avaliação após o início das aulas, que não tem como a gente fazer antes. Aí, como a gente está tendo essas intercorrências aqui, que eu creio que, se Deus quiser, vai resolver tudo agora, aí a gente está previsto para começar dia 5. A gente também não tem material e ainda não recebeu o uniforme. Então, foi dito para a gente que o uniforme ia chegar em breve, e aí a gente vai começar já com os uniformes, né? Bora aguardar aí as informações, conforme vão passando para a gente vai fazendo, né? E aí o que a gente fez? Montou os planejamentos dos professores e também as avaliações, junto com as avaliações médicas. Do projeto não parar, a gente continuar, né? Mas a avaliação psicológica a gente não consegue fazer por conta que a gente não está atendendo os alunos ainda, tá bom? Isso é um ponto também de grande significância que é importante aplicar e verificar, né? O que foi aplicado com o que vocês estão vendo na prática. Então é importante. Vocês trazem um ponto que também é bastante relevante. Desculpa, Eris. Olá, bom dia. Eu sou a Eris, sou representante do estado de Roraima, né? A PAI Boa Vista. A gente iniciou semana passada as inscrições, a gente está um pouco atrasado por conta do local, a gente não tinha o local ainda, mas graças a Deus já conseguimos um local, né, onde iremos fazer as atividades, todas elas no mesmo local. Avaliação física a gente está tentando fazer semana que vem. Por quê? Porque a PAI ela entra em recesso dia 15 e a gente precisa do local para fazer essa avaliação física. Porque a maioria, 95% dos inscritos são todos da PAI. Então, a gente precisa do local, né, da PAI para fazer essas avaliações físicas. E aí, a gente já conseguiu 50 inscritos, né? Graças a Deus, a gente está com esses inscritos prontos para começar a atividade, né? Só que a gente precisa dessa avaliação física, e para conseguir essa avaliação física, a gente precisa do local da PAI. Entendi. Perfeito. E como é que tá Gregório e Leonardo? Como é que estão aí para vocês? Opa! Rapidinho, só chegar aqui no carro, já já eu retorno, tá? Tá bom, pode ficar tranquilo, Gregório. E Leonardo, como é que tá as aplicações? Já teve início? Bom dia, eu Bom sou dia. Leonardo aqui de Porto Velho, né, Rondônia. Então, a gente iniciou as aulas essa semana. A gente já fez a avaliação mais ou menos em 42 alunos, que é os que está escrito. Aí tem uns pendentes, que é questão de documentação de exame, né? Que não tem como fazer a matrícula sem os exames. Aí a gente também está com um distrito aqui que é próximo de Porto Velho, que a gente está atendendo lá também. Tem em torno de umas 25 alunos lá também. Que foi feita as inscrições ontem, né? Que teve que deslocar para lá, que agora é tipo uma filial da PAI que está iniciando agora. Aí vai ser na escola, aí tá começando toda a parte burocrática ainda está resolvendo. E lá só vai atender, eu acho que se eu não me engano, lá só vai ser atletismo, agora no início, né? Aí aqui em Porto Velho a gente já iniciou a capoeira, futsal e o atletismo. Dessas
pessoas que está inscrito, a gente já conseguiu fazer a avaliação física de todas elas. Só não conseguimos a psicológica ainda, porque a gente iniciou segunda-feira, né? Só teve essa semana, teve poucas aulas para a gente fazer essa avaliação psicológica. Acredito que seja isso por enquanto, por aqui. Massa. Ô, Leonardo, desculpa interromper a reunião, mas eu tô precisando falar com você. Depois eu vou te chamar no PV, tá? Tem um pessoal daí me procurando aqui em Manaus. Eu queria dar seu contato. Quer falar comigo? É só Sim, falar com compartilhamento de você. informações. Ah, tá, entendi. Pode falar, Gregório. Opa, bom dia a todos. Gregory Guido aqui do Amapá, Laranjal do Jari. Seguinte, Narciso, a gente deu início, né, às nossas avaliações, só que a gente está com uma problemática, assim como eu passei para a Norma e para a Carlinha. O que que acontece? Muitos daqui, a gente está com 106 inscrições, só que muitos deles estão sem o laudo médico. Então, a gente teve que entrar em contato com o secretário de saúde para falar com a equipe multidisciplinar para que pudesse atender todos os nossos alunos, para que eles pudessem ir para telemedicina, para fazer os exames, e isso é um pouco mais burocrático, né? Então, os que estão aptos já, a gente tem 58 aptos, né? Essa questão que eu vi da Luana, eu não sei se foi da Luana, mas de alguém aí que faz mais de uma modalidade, eu tinha conversado até com a Carla. O que que a gente pretende fazer aqui? O projeto ele é de 12 meses, né? Então, a gente estava querendo fazer a divisão de 6 meses por cada modalidade e fazer com que os alunos, essa é a nossa proposta, né, daqui do Amapá, que os nossos alunos pudessem ter a vivência de outros esportes também, e não só ficar na natação, não só ficar no atletismo, não só ficar no futsal. E a problemática maior agora, para iniciar as aulas, é a questão também do material. Eu conversei com a Carla, perguntei para ela se eu questionei se eu poderia entrar em contato com a Secretaria de Esporte daqui, para ver se a gente conseguiria esse material com a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde deu o kit primeiros socorros para todos os professores, né? Eles disponibilizaram profissionais para a gente, para que eles pudessem estar acompanhando a gente no projeto. Então, assim, essa via de mão dupla está funcionando muito bem com o município e estado aqui. Só que a problemática maior é a questão do material, que eu estou aguardando para ver se a gente pode pegar esse, como se fosse um patrocínio, né? Essa doação desse material para que a gente possa estar dando início às nossas aulas. E a outra situação é que a PAI vai entrar em recesso. Como a PAI vai entrar em recesso, a gente nem começou, né? Aí a PAI já vai paralisar, aí já a gente começa e do nada tem que paralisar. A gente, como profissional, vai perder credibilidade 100%, pô. 100%. Os pais já estão cobrando pra caramba. E assim como eles estão cobrando a gente está cobrando também o pessoal da coordenação, né? Para a gente iniciar. E a proposta agora é fazer como se fosse uma colônia de férias até o nosso material chegar de fato, para que a gente possa estar dando início às nossas atividades. Entendi. Ok. Isabel, tá com a mão levantada. Isso. Então, o que acontece? Na reunião que nós tivemos individualmente com a Carla, e aí na tua fala, Gregório, eu vou só, não sei se ela te passou essa orientação. A orientação que ela passou pra gente é que o projeto finaliza, na verdade, em maio, pois eles só são 10 meses. E conta desde aquele período que a gente fez a parte da assinatura de contrato, a capacitação. Então, toda essa parte mais burocrática, antes da gente realmente iniciar, ela já estava contando o tempo. Então, fecha os 10 meses em maio. Isso, verdade. 10 É, meses, isso. Pode se prorrogar, né? Prolongar um pouco mais. Isso, ela disse que ela está correndo atrás dessa prorrogação, mas que Isso. certeza. E que nós não poderíamos fazer exatamente isso que você sugeriu, que foi a nossa proposta para ela também. Então, o que a gente permitiu foi que aqueles alunos que tivessem disponibilidade para fazer mais de uma modalidade paralela, a gente está permitindo. Perfeito. Porque aqui o que que acontece? Aqui a gente eles não vão dar transporte, né?
Aí eu já vou entrar em contato com o secretário de transporte, falar com o prefeito para ver se ele solicita o transporte para levar essas crianças para o local onde a gente vai fazer. A PAI, o que que acontece? Muitos dos alunos que fazem parte do projeto fazem parte da PAI. Eles já têm aula de natação. Aí a gente toda essa questão desse cuidado de conversar com os pais, de falar sobre a importância deles terem a vivência de outro esporte. Porque assim, o aluno ele já tem aula de natação. Aí ele faz 2 vezes na PAI e vai fazer 2 vezes com a gente, aí vai ficar fazendo 4 dias de aula de natação. Aí fica um pouco mais complicado aqui também, né? Foi isso que eu passei para ela. Né? Aí já fica assim, meio que sobrecarregado do aluno. É, Essas informações que vocês trouxeram todas, seriam importante também compartilhar com a Carla, que ela é da assessoria técnica. Então, aí ficaria interessante trazer a dificuldade, se não teve entrega de material, de uniforme, por aí vai. E é mais pro lado dela que ela consegue tanto comunicar para vocês, quanto repassar quando irá ocorrer, quando não irá ocorrer, se teve algum desvio e por aí vai. Gessé, eu comecei a reunião falando um pouquinho sobre mim, falando sobre que eu sou psicólogo, sou outro psicólogo também do projeto, mas eu estou mais responsável pelas coletas de dados, avaliações, como é que vai ser, para criar relatório e compartilhar com a Faculdade Apai Brasil, porque eu também trabalho na Faculdade Apai Brasil como coordenador de extensão. E aí eu comentei um pouquinho sobre avaliação psicológica, perguntei se já iniciaram, se não iniciaram, como é que está sendo o andamento, se está tendo alguma dificuldade, para depois mostrar como é que vai ser a coleta de dados a partir de um formulário do Google. Aí, quando você terminar de falar, eu vou trazer só uma ressalva sobre o formulário e compartilhar o formulário com vocês. Não, tá mutado, tá fechado o seu Ai. microfone. Agora abriu. Não, então aqui a gente já finalizou as inscrições, finalizamos as avaliações pela escala CARS, tá? A gente, como é que é esse formulário? É um outro formulário psicológico, no Não, caso? não, é o mesmo formulário da CAS, só Não, muda a que vocês gente vão, já... só muda que vocês vão botar esses dados dentro desse formulário. Do Google Docs, para eu ter acesso a eles, para fazer o levantamento de dados e mandar o relatório tanto para o Ministério Público quanto para a faculdade. Porque a faculdade vai fazer, tipo, esse levantamento de dados do início e do fim, que a gente faz essas duas coletas, né, que já foi ressaltado pela Fabiana para vocês, e para a gente fazer um comparativo. Ah, legal. Não, a gente já finalizou todas as etapas de início, entendeu? A gente já vai começar as aulas práticas na segunda-feira. Perfeito. Fizemos um momento com os pais, é uma ideia aí para as outras cidades que têm aí ainda não iniciadas as aulas, a gente fez um momento tira dúvidas com os pais, um momento de receptividade, entendeu? Um momento de acolhida, porque os pais, eles vão ficar em cima, eles vão ficar querendo saber quando é que começa as aulas, quando é que faz isso, o que é. Então, assim, é um momento informativo para vocês esclarecerem aos pais o que é o projeto Teativo, qual é a noção desse projeto que eles têm, entendeu? A primeira pergunta que eu fiz quando a gente iniciou o nosso evento foi: primeira coisa que eu quero saber, vocês têm noção do que é o Teativo? Entendeu? Aí algumas mães sim, algumas não, não sei o quê. Aí fui explicar tudo de novo, por quê? Porque a primeira coisa que a gente tem que extrair deles e alimentá-los é com informação. Isso vai resguardar a gente de muito problema, né? Segundo, nós também não temos materiais, não estamos com os materiais, porém, o que acontece? A gente quer começar, porque já finalizamos todas as etapas, a gente quer começar as aulas, né? Então, a gente datou a data de início das aulas próxima segunda-feira e a gente vai começar com atividade lúdica, justamente isso, a colôniazinha de férias. Por quê? Para familiarizar a criança com questão... Eu sou professor de natação, né? Então, assim, a gente vai familiarizar, no meu caso, a criança com a piscina, com o ambiente que ela vai estar. Não sabemos ainda se vai ser nesse local, a gente está correndo atrás de outro local já específico que atende todas as modalidades da gente, que é um espaço no batalhão militar aqui. Eles têm piscina semiolímpica, tem quadra poliesportiva, tem a área de prática específica de atletismo, né, corrida e tudo. E aí a gente está correndo atrás dessa oportunidade, né? A gente já falou com o presidente do batalhão lá, com o sargento, e falta só a presidente da APAEQ encaminhar o resto. E aí, então a gente vai começar com o lúdico, entendeu? Com atividade, com brincadeira, com a questão da familiarização. E aí a gente vai aproveitar esse momento para avaliar se a criança tem aptidão para aquela modalidade que ela está iniciando. Porque aqui em Palmas, a natação foi campeã de inscrição.
nós tivemos 115 inscritos e 96 foram para natação, entendeu? Então, o que a gente teve? A gente teve que inscrever 30, os 30 que são específicos, né, para natação, que foram os 30 primeiros, vamos dizer assim, e os demais a gente alocou nas outras modalidades. A gente explicou para os pais o quê? Que não é ele que escolhe a modalidade que o filho dele vai participar, entendeu? Não é ele, é a criança que decide qual é a modalidade que ela vai mais se encaixar no início. Mas aqui para nós foi permitido as crianças passarem por todas as modalidades. O projeto tem curta duração, entendeu? São 10 meses que a gente tem de prática. O que a gente vai fazer? São 4 modalidades, entendeu? Então, a gente dividiu esse tempo entre as 4 modalidades e a gente vai fazer uma média, entendeu? De 2 meses e alguns dias em cada modalidade. Aí a gente vai tirar o mês de dezembro para teste, entendeu? Para avaliação, entendeu? Da aptidão para essa criança, para a modalidade que ela está iniciando. Se ela não se encaixar, por exemplo, tem criança que não vai entrar na piscina de jeito nenhum, que eu vou perder o mês todinho insistindo, trabalhando e não vou conseguir. Ela não serve para começar na natação, entendeu? Então, assim, aí a gente vai encaminhar ela para uma atividade, por exemplo, se ela tiver sensibilidade à música, a ruído, não vai para capoeira também inicialmente, entendeu? Então, ela vai para um esporte mais tranquilo. E aí a gente está fazendo dessa forma. As crianças da nossa equipe aqui vai participar de todas as modalidades. A gente vai fazer um giro a cada 2 meses, a gente vai mudar, entendeu? Massa, iniciar tipo um rodízio, né? Isso, foi até bom essa fala do Gessé, porque a gente está na mesma situação aqui, né, em Laranjal, no Amapá. A mesma situação que eles estão, a gente também está. A gente já finalizou tudo, só que a gente tem esse impasse do início das atividades. Na última reunião, eu fiz até essa pergunta para a Norma sobre a paralisação, se a gente vai seguir ou não o calendário da PAI. Ela falou que sim. Vai paralisar a PAI? Beleza. Olha, hoje já são 5 de dezembro, né? Se a gente for começar segunda-feira, lá para o dia 15, já vai paralisar a PAI. E aí, o projeto vai paralisar? Pô, bicho, aqui os pais, eles pegam... Aqui nós temos 3 conjuntos de equipe de pais e associados da PAI, dos autistas. E, cara, eles pegam muito no pé em relação a isso. Aí a gente inicia o projeto, passou uma semana de projeto, dá início aí, vai ter que paralisar. Isso que é essa situação, né? Aí a gente está pretendendo fazer pelo menos 2 vezes na semana durante as férias, como se fosse uma colônia de férias, até que o nosso material chegue para que a gente possa estar dando início, né? Entendi. É importante vocês também trazerem essa aqui. Não sei se foi comentado com a Norma comentou com vocês ou a Carla comentou do rodízio que vocês já estão fazendo. Então, também é importante trazer tanto para a Carla quanto para a Norma, referente sobre o rodízio inicial ou o que vocês planejam fazer. Vou deixar a Gessé, depois Isabel falarem, depois eu vou começar a falar um pouquinho do formulário e apresentar um teste, caso vocês queiram aplicar, fazer um teste antes. Então, o que acontece? Em relação ao recesso da PAI, aqui teve questionamento também, porém, a gente já tinha conscientizado nas entrevistas com os pais, na apresentação inicial, que o projeto era de 10 meses, que respeitaria o calendário da PAI, entendeu? Que, inclusive, mães que quiserem participar como voluntários era bem-vindo. Então, eles já entraram cientes, entendeu? Que o projeto pode não continuar. Tudo isso a gente já informou também aqui, teve a necessidade de informar aos pais, entendeu? Então, assim, a gente não está tendo problema quanto a isso. Aqui a PAI vai entrar de recesso dia 20 e vai voltar só dia 26 de janeiro. É um período muito extenso que a gente perde aí podendo ter aula, entendeu? Mas a gente tem que respeitar aí o calendário, tá? Porque a gente está lotado. Uma mãe também questionou essa questão. Mas vai começar agora, no dia 8, e vai cessar, isso vai gerar uma ansiedade nessas crianças e tal, para continuar a aula. Eu falei assim, olha, infelizmente a gente tem que começar esse ano. Se a gente tivesse mais tempo de projeto, a gente deixaria para o ano que vem, faria um trabalho diferente no início agora, entendeu? Mas a gente tem que começar essas aulas, a gente tem que começar a familiarizar esses alunos para a gente não perder muito tempo ano que vem, porque ano que vem, em janeiro, a gente vai ter material, vai ter tudo a nosso favor, e a gente tem que começar com força total, de fato, as aulas práticas, né? E aí a gente deu essa deixa, a deixa foi,
a atividade lúdica, a atividade de familiarização e avaliação. Os alunos vão estar sendo avaliados o tempo todo enquanto está com a gente ali, para saber realmente a modalidade Queria que ele saber se a está senhora podia fazer uma comidinha para Aí nós. Só se a senhora tranquilizou realmente os queria pais, saber se a entendeu? Eles ficaram mais tranquilos e entendeu que não é algo que é só botar para brincar. A gente vai estar avaliando os alunos, entendeu? E insistindo também com a questão de querer que eles participem, de ir atrás, entendeu? Aqui a gente também não tem transporte não, tá? Mas aqui a gente tem vamos dizer assim, uma vontade muito grande dos pais em trazer a criança para fazer as atividades, entendeu? A APAE daqui é lotada, metade dos nossos alunos são da APAE, outra metade não, realmente da população. Aqui a divulgação foi muito difícil, porque ninguém conhecia, nem a APAE não era, né, não era algo favorável para a criança participar, mas a gente tem mudado esse quadro e está prosseguindo, entendeu? Graças a Deus o projeto aqui está sendo um sucesso, fomos muito aplaudidos no evento que a gente fez, entendeu? E o pessoal que está inscrito está muito ansioso para começar logo. Então, a gente também, como professor, a gente está ansioso para saber como é que vai ser o primeiro momento. Até para a gente basear como serão as outras aulas, né? As aulas de janeiro. Mas é isso, tá? Perfeito, Gessé. Isabel. Eu parto desse princípio, assim, eu acredito que a nossa PAI talvez seja que tenha uma estrutura melhor, porque nós temos piscina, temos quadra, a PAI, ela adequou o espaço muito mais alto e ativo do que as atividades internas, né? Então, eles estão tentando se reajustar, principalmente porque tem sempre uma troca aí, quando é finalização do ano, início do outro. Então, eles estão tentando se reajustar para que a gente possa ter o máximo de oportunidades e estrutura para a gente poder conseguir. Eles fizeram várias ações, inclusive com os alunos que eram da PAI, para fornecer médicos voluntários. Alguns médicos também cederam já encaminhamento de exame para que quem não era da PAI pudesse realizar esses exames e já trazer, né? Facilitando eles na questão dos laudos de aptidão física, que realmente foi uma das coisas que demorou para a gente conseguir ter um pouquinho mais de alunos. E ainda estamos nesse processo, a gente vai dar continuidade a essas inscrições, já que a gente não tem ainda o quantitativo fechado dos 120 que a Carla tinha colocado. Temos material da PAI, então essa é a vantagem para a gente iniciar. Nós, como tivemos uma perda muito grande por conta desse período de COP30, acabou que a gente não quis também criar essa ansiedade durante o período da COP30, porque a PAI fechou, né? Inclusive, chegou a sediar para hospedagem para algumas pessoas, então não dava para a gente realmente usar o espaço. Até a avaliação a gente ficou assim meio que amarrado, mas no processo de lançamento, na sexta-feira passada, nós tivemos uma boa aderência. E aí criamos um grupo de WhatsApp também, com as informações, com os horários. E por conta dos ajustes, né, que nós tivemos, tanto pelo professor quanto pelo Ministério do Esporte, que a gente tinha colocado as modalidades todas pela manhã e pela tarde, né? Pelo menos um horário em cada turno.